Você é diretor, coordenador, professor ou você está envolvido em uma escola de alguma forma? O que você sabe sobre o ensino híbrido? Vamos falar um pouco disso hoje? Meu nome é Thiago Viana, eu sou consultor educacional e eu tenho uma empresa de tecnologia educacional. E hoje nós vamos comentar sobre o sistema híbrido de ensino. Eu vou mudar a palavra ensino para a palavra aprendizagem. Bora falar assim? Sistema híbrido de aprendizagem. Porque na verdade não importa como a gente ensina, não importa o que a gente ensina, importa o aprendizado do aluno. Então, para dar sequência, vamos desmistificar a palavra híbrido. O que é um carro híbrido? O carro híbrido é um carro que mescla combustão com utilização de energia. Então a palavra híbrido ela está na moda, só que ela não é nada disso do que está se falando. Inclusive na prática a gente está usando muito diferente do que tem que ser. Sistema híbrido nada mais é do que você mesclar a sala de aula com o ambiente fora da sala de aula. E o que nós temos feito hoje em dia, pelo menos o que eu tenho visto muito nas escolas hoje em dia, 50% da turma em casa assistindo a mesma aula que os outros alunos, 50% da turma na sala de aula presencial. Isso não é híbrido, isso é uma extensão do que sempre aconteceu. E se a gente ouve muitas reclamações de que o sistema é falho, porque a gente está estendendo de forma piorada o que já acontece, o que sempre aconteceu. A gente tem que aproveitar esse momento e ver como uma grande oportunidade de fazer mudanças, de fazer adaptações e de fato aproveitar isso que tem se falado, que é o sistema híbrido. Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo para você entender de forma prática, porque a gente conversa sobre melhores práticas e não melhores teorias. Então eu quero te falar de forma prática o que você pode amanhã aplicar na sua escola. O sistema híbrido, basicamente você vai usar as mesmas ferramentas que a gente fala em metodologia ativa de aprendizagem, certo? Que é a sala de aula invertida, estudo de caso, discussões de sala de aula. A sala de aula no sistema tem que sair mais fortalecida e não mais enfraquecida. O aluno tem que aprender fora de sala de aula e vir para a aula sentir que ali é um ambiente onde ele vai se expor, onde ele vai debater, onde ele vai crescer, onde ele vai transformar o que ele aprendeu fora de sala de aula, porque o conteúdo ele é vasto. Hoje em dia a informação ela está acessível para todo mundo a todo momento, mas na sala de aula é um ambiente onde ele vai se sentir acolhido para poder transformar aquela informação de fato em conhecimento. Eu vou concluir esse vídeo de forma que a gente vai pensar em 3 passos para você aplicar essa melhor prática na sua escola amanhã. Primeiro, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa entender, né? A gente já sabe, mas a gente precisa entender que o aluno ele tem informação de todos os lados. A informação, o conteúdo não falta. Então a sala de aula, que é aquele momento hoje que tem sido cada vez mais escasso, sobretudo por conta da pandemia, tem que estar mais forte. O aluno tem que estar ansioso por ir para a sala de aula. É um ambiente onde o aluno tem que querer estar muito, certo? Então ele tem que aprender a coisa maçante fora da sala de aula. Segundo, a sala de aula é um ambiente onde o aluno vai validar o que ele aprendeu fora. Ele vai conseguir conversar com o professor, tirar dúvidas, conversar com os colegas e tirar dúvidas. E aí o professor consegue administrar cada aprendizado de forma diferente e usufruir daqueles 50 minutos de forma muito mais interessante. Terceiro, a sala de aula tem que passar a ser um ambiente acolhedor. O que a gente tem hoje? A gente tem alunos que às vezes têm medo de tirar dúvidas, outros alunos que têm muita facilidade em falar, até porque são alunos que geralmente sabem mais, têm um domínio do conteúdo. Então a gente vê cada vez mais o aluno que não sabe se distanciando do aprendizado e o aluno que sabe aproximando cada vez mais do aprendizado. E isso acaba gerando uma grande separação, né? Uma divisão ali na turma. Então a sala de aula tem que ser um ambiente acolhedor, onde você vai estimular a tentativa, onde você vai estimular que o aluno erre, que o aluno fale, que o aluno discuta. Então esse aluno que teve a oportunidade de aprender em outro ambiente, com um conteúdo que o professor vai direcionar para que ele aprenda, quando ele vir para a sala de aula ele vai vir mais com ânsia de discutir aquilo, até porque o que está em jogo agora não é o que ele acertou e nem o que ele errou, mas é a vontade dele de expor aquilo, de discutir aquilo e complementar com um colega que o colega não sabe, complementar com outro colega que o outro colega não sabe, e a partir daí
esse ambiente de comunidade se fortalece e a figura do professor, que agora voltou para sua função, né, de mediador, né, que teria que ser assim sempre, desde o início teria que ser assim, mas com o tempo, com a escassez de informação, que não é o caso mais de hoje, o professor passou a ser um transmissor de conhecimento, um transmissor de informação. Agora o professor tem que voltar às raízes, que é ser um professor mediador. Esse professor se fortalece, é um apoio para esse aluno que agora em comunidade consegue aplicar sem medo o que ele aprendeu fora da sala de aula. Então, a lição que fica aqui nesse vídeo, que eu espero que todos tenham entendido, acompanhado. Não precisa concordar, se não concordou, comenta aí, vamos conversar sobre. Nós estamos aqui para aprender junto com vocês, mas a lição que eu quero deixar é: a sala de aula no ambiente híbrido tem que sair mais fortalecida. O seu aluno ele tem que sentir mais vontade, mais desejo de estar na sala de aula, porque é ali que ele vai converter informação em conhecimento. Tá bom? Um abraço, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.